Boas-vindas ao episódio 41 do programa Tem Orgulho da Idade. Hoje você vai saber como se reinventar após os 60 e conseguir se orgulhar da longevidade. Quem vai ajudar a gente a pensar sobre isso e conversar é a grande Maria Eugênia, idealizadora do Orgulho 60+. Então, compartilhe esse link, envie para aquelas mulheres que se interessam por esse assunto, que estão afim aí de, nesse final de tarde, final de semana, tomando seu chimarrão, seu café, seu chá, o que for, conversar com a gente aí, certo? Vamos aguardar a Maria Eugênia. Uma grande ativista da longevidade. Na verdade, a Maria Eugênia ela sempre esteve envolvida com questões ligadas à longevidade, né? Ela tem 63 anos, formação em análise de sistemas, onde ela atuou, a área que ela atuou desde 2014. E quando ela fez 60 anos, ela entrou nessa chamada terceira idade e vai conversar com a gente aqui um pouquinho sobre o que ela acabou percebendo, quais foram os desafios. Olha aí, ó, Maria Eugênia chegou. Maria Eugênia, criadora do Orgulho 60+. Está entrando. Oi, Maria Eugênia. Tudo bem? Tudo bem por aqui? Tá bom a imagem contigo? Aí? Muito boa. O som também tá ótimo. Ah, que bom. Prazer. Animada para essa conversa? Sim, prazer em estar aqui. Agradeço o convite, Juliana. É uma honra enorme. Você, uma grande revolucionária aí dos movimentos de longevidade. Desejamos muito a sua presença aqui. Obrigada. Eu estava esperando ansiosamente por você aqui. Que bom. Muito obrigada. Fico feliz em saber, Juliana. Com certeza. Você é uma das mais indicadas para falar com a gente sobre essa coisa de se orgulhar da idade, como encarar os 60, até porque você viveu na pele, né, Maria Eugênia? A gente que tem mais de 60 anos passou por uma porção de revoluções, né? A gente participou de vários movimentos de mudança de comportamento no mundo e tudo. E agora nós estamos vivendo a revolução da longevidade, como chamam, né? Que a gente tem que tirar certos mitos relacionados ao envelhecimento. Então, o meu propósito é esse, é mostrar pessoas ativas, produtivas, com 60, 70, 80 anos. Eu tenho conversado com pessoas de todas essas faixas etárias. E a gente fica muito feliz que pessoas jovens como você, Juliana, se interessem por nós, por esse assunto, né? Uma pessoa tão jovem falando de envelhecimento, a gente fica muito feliz em saber que as novas gerações se preocupam com isso, né? Sempre. E isso que você falou, Maria Eugênia, é um grande problema, né? Esses mitos em relação ao envelhecimento. E me uni a você nessa missão justamente por gostar muito de refletir sobre essas diferenças que às vezes mais atrapalham do que ajudam. E que bom que tu lembrou dessa questão de que não tem idade para se falar sobre isso, né? Eu hoje estou com 32 anos. O Instagram ajuda a dar assim, uns 10 anos a menos, né? Por causa das maquiagens e recursos que faz ali. Mas eu sempre gostei, desde os 21 anos, quando me formei na graduação, ainda antes, né? E não tem idade para se falar disso, né, Maria Eugênia? Não tem idade. Olha, veja só, na minha descrição aí ainda está 63 anos, mas eu vou completar 64 no próximo dia 25. Esse mês eu completo 64. Então você tem metade da minha idade, exatamente metade da minha idade. Isso aí. E você, se Deus quiser, vai chegar na minha idade até ultrapassar. Então é importante que você tenha, já que você escolheu essa profissão,
falar sobre isso, né? Estudar sobre isso. E a gente agradece, porque precisa de pessoas que estudem sobre certos assuntos ligados ao envelhecimento para até ajudar a gente, né? Eu acho que essa coisa do intergeracional eu acho muito bacana. Então, o jovem vai aprender certas coisas que vão nos ajudar e a gente, com a nossa experiência, pode ajudar o trabalho de vocês também, né? E eu acho que isso aí que é importante na troca de gerações. É possível uma parceria, né? Esse eu vejo que é também um dos grandes problemas do pessoal que participa aqui dos programas do Envelhecer, porque muitos acabam reforçando mais as diferenças do que as parcerias e se acentua muito o distanciamento, né? Se acentua muito vários obstáculos, os mitos que você falou, e até certas formas, muitas vezes até enraizadas a serviço de marketing, a serviço de bombar a rede social, como a gente tem visto aí ultimamente sobre a palavra cringe, né? Não sei se você chegou a ver, Sim, sim. mas são coisas assim que se tornam um problema quando elas mais distanciam as gerações do que aproximam, né? Eu, sinceramente, eu vejo isso como uma brincadeira, porque eu acho que isso sempre existiu. Nas pessoas mais velhas falavam em mico, falavam em outros termos que queriam dizer a mesma coisa. Então, sempre tem não sei se é uma rivalidade ou o que que é uma brincadeira. Eu vejo isso como uma brincadeira. Eu não vira um problema quando torna-se um preconceito, né? De falar que os mais Isso. velhos não são capazes de aprender tecnologia, então isso é cringe. E não é Aham. verdade, não é verdade. Tem muitas pessoas. Eu, por exemplo, comecei a minha carreira trabalhando com tecnologia, mas eu tive que me reinventar porque aparecem tecnologias novas. Não é porque eu sou analista de sistema formada há 30 anos atrás que eu vou saber as tecnologias de hoje. Então, mas eu tenho uma certa facilidade em aprender, né? Não é que seja super fácil, mas a gente tem um pouco mais. Mas eu vejo pessoas que são totalmente leigas no assunto e que aos 60, aos 70 estão aprendendo a fazer seus blogs, graças à facilidade que tem agora nas redes sociais de você fazer um Facebook, um perfil no Instagram, as pessoas aprendem a mexer, né? Então, com 60, com 70, com 80, e isso é um preconceito, né? Então, essa coisa do cringe, quando vira um preconceito, um estereótipo, aí não é legal. Mas como brincadeira, eu não me importo, não. Se falar que eu sou cringe Você porque eu tomo café da manhã, não. Que diz que uma das coisas é isso, né? É cringe tomar café da manhã. dizem que é. E usar calça Você skinny. fala assim, então, Maria, do quanto que quando vira um pré-conceito, um estigma, um estereótipo, Isso. um carimbaço, uma ideia já pré-concebida, sem nem antes conhecer a Aí é pessoa. muito negativo, aí não é legal, né? Mas como brincadeira, eu me divirto, eu não ligo muito, não. Já é é um grande passo, né? E tem outra coisa, assim, que vários, na verdade, vários problemas, vários desafios, mas o que você vê ao longo da tua trajetória que muito enriquece e nos dá como respaldo, porque a gente valoriza muito a experiência, o quanto que você, sendo o que a gente chamaria assim de uma ativista, você sempre combateu o idadismo, a ideia de que idade define muita coisa, usar a idade para desculpa para muita coisa. O que você foi percebendo que mais tem de problema nessas pessoas que têm dificuldade de se orgulhar da idade, que mais tem, na verdade, não conseguem, assim, maduras que não conseguem se orgulhar da idade, não conseguem se reinventar depois dos 60. O 60 acaba sendo para elas um marco muito desafiador, assim. Eu acho o seguinte, que dizer que tem orgulho da idade também não quer dizer que, assim, de glamorizar o envelhecimento. Eu acho que o envelhecimento, como todas as fases da vida, tem os seus desafios. Então, um adolescente tem os seus desafios, né? Com a mudança do corpo, com o conviver com os amigos, né? Com os pais, né? A diferença de gerações ali na hora do convívio do jovem, principalmente adolescente com adulto. Então, se você pensar, cada idade tem os seus desafios.
E na maturidade também tem, no envelhecimento também tem. Então não é dizer que não tem. Orgulhar-se da idade não quer dizer que não existe dificuldades e alguns problemas. Mas não é padrão para todo mundo. Tem pessoas que adoecem facilmente depois dos 60. Tem pessoas que não, que têm 70, 80, 90 e estão bem saudáveis. Claro que precisa ter cuidados. Então, isso também não pode ser desprezado, né? Porque tem gente que fala assim, então eu estou bem na minha velhice, então eu posso fazer o que eu quiser. Tem que ter seus cuidados. Então, exercício físico é importante, alimentação é importante. Então, na verdade, esses cuidados que precisa ter no envelhecimento são cuidados da vida toda. A vida toda a gente escutou que exercício físico é bom em qualquer idade. Alimentação saudável é bom em qualquer idade. Então, se você cuidou na sua adolescência, na sua juventude, você vai chegar no envelhecimento melhor. Se você não cuidou, ainda é tempo. Pelo menos isso é o que eu escuto de pessoas profissionais. Você é uma pessoa que talvez possa dizer melhor isso, mas o que eu tenho escutado é que em qualquer idade vale a pena começar os hábitos de vida para melhorar a qualidade de vida, né? Os hábitos saudáveis para melhorar a qualidade de vida. E as pessoas que têm dificuldade em aceitar isso é porque tem esse estigma de que chegou aos 60, a vida acabou. Muitas das pessoas já têm os seus filhos criados e foram morar fora, né? Não moram mais com os pais. Isso acontece muito com as mães, que têm o chamado síndrome do ninho vazio, né? Quando o filho vai embora e ela se sente só porque ela viveu a vida toda em função daquele filho. Então, tem muitas mudanças nessa fase da vida que às vezes é difícil de algumas pessoas aceitarem. Mas se elas tiverem autoestima e voltarem para elas de pensar, puxa, essas mudanças, eu posso tirar benefício disso. Então, agora eu não tenho mais a preocupação de cuidar dos meus filhos, eu já estou aposentada, não tenho mais a obrigação do trabalho. O que eu vou fazer com esse tempo que eu tenho? Se ela tiver uma boa ocupação, fazendo aquilo que ela gosta, se preocupando em se cuidar, eu acho que não tem por que dizer que não pode ter orgulho da idade. Eu acho que ter orgulho da idade é você respeitar toda a sua trajetória de vida e falar, puxa, quanta coisa eu já passei e cheguei até aqui, então eu posso ter orgulho de tudo que eu já vivi. Esse que é o propósito. Então, parece ser um desafio no sentido, assim, de que também tem lugar que foi dado à mulher, questões de gênero, da mulher que fica em função dos filhos, e que a síndrome do ninho vazio pode ser um dos desafios, um dos obstáculos, e que muitas vezes, e que isso tem muito a ver, a gente estava falando antes, com a feminilização do envelhecimento, né? O maior número de mulheres, cada vez maior, conquistando a longevidade, em número disparado ao de homens, e justamente o gênero que mais é afetado assim, com obstáculos, desafios, e você me lembrou muito bem essa questão do síndrome do ninho vazio, porque ela diz de um grande desafio interno da mulher de não comprar mais o que a sociedade vende, né? De que o papel da mulher é ficar em casa e não centrar também na criação dos filhos. Isso vem muito da nossa cultura, essa ideia de que a mulher é quem tem que centrar a vida dela no filho, e isso por vezes acaba dificultando, influenciando nisso que você falou, na fortalecimento da autoestima, que acaba virando um obstáculo quando ela acaba usando como único critério para ser uma boa pessoa, a ser boa mãe, né? E aí é preciso olhar como pessoa, como um todo, além desses papéis, além de analista, além de psicóloga, além de, né? Como pessoa, como um todo. E um grande obstáculo que eu percebo, Maria Eugênia, que você fez muito bem em lembrar, é justamente de você fazer o que gosta, né? De se descobrir também depois dos 60, porque há também desafios na identidade, né? A gente sai de uma experiência muito diferente, né? A aposentadoria vem como um marco. Então, o que eu era antes da aposentadoria, o que eu era antes e depois dos filhos irem para o mundo, todas essas experiências mudam muito a nossa identidade, quem a gente é, né? E é a partir de quem a gente é que a gente vai escolher o que fazer, com o que trabalhar, com o que se aperfeiçoar. Muito bem lembrado, muito bem lembrado.
É porque eu acho que as mulheres da minha geração conquistaram espaço no trabalho, né? Que a geração da minha mãe, das minhas avós, era mais, apesar que a minha mãe foi uma pessoa que trabalhou fora de casa, mas a minha avó já era mais dona de casa. E a minha mãe era uma exceção dentro da geração dela. É, a não ser pessoas que tinham empresa, né? Trabalhar em outra coisa era mais raro, né? E aos poucos a nossa geração conquistou esse espaço no mercado de trabalho. Só que com isso a dupla jornada, né? A chamada dupla jornada, de cuidar do trabalho e cuidar dos filhos. E então vive-se num ritmo acelerado, de muita ocupação, de muita coisa para fazer, que não dá tempo de pensar em si. E quando chega nessa fase em que se aposenta, que os filhos já foram embora, e aí, o que eu vou fazer? É uma mudança grande e as pessoas precisam ter algum respaldo, às vezes é uma ajuda psicológica, ou às vezes ela mesmo frequentando grupos, procurando se socializar, vai descobrindo o que ela gosta de fazer. Comigo foi assim, eu quando cheguei aos 60 anos me aposentei, eu me aposentei um pouquinho antes dos 60, mas quando eu fiz 60 eu falei, agora estou na terceira idade, o que eu vou fazer, né? As estatísticas mostram que a expectativa de vida aumentou muito. Eu, por exemplo, a minha mãe faleceu com 84. Então, se eu pensar hoje, se eu for viver igual a minha mãe, eu ainda tenho mais 20 anos. Pode ser que seja mais, porque dizem que a gente vai chegar até os 100. Não sei, mas... A chance é de aumentar. É de aumentar. Então, o que eu vou fazer com esse tempo todo se eu já estou aposentada? Eu não tenho filhos, mas se eu tivesse tido filhos, provavelmente eles já estariam casados, morando fora de casa. Então, a gente tem que pensar naquilo que a gente pode fazer nesse momento, com o tempo que a gente tem, e olhar para a gente, porque durante todo esse tempo a gente olhou para fora, para os outros, para o trabalho, dar conta do trabalho, dos filhos, da família. Então, é uma mudança grande. E eu acho que a dificuldade que as pessoas têm é justamente de olhar para si mesmo e falar, bom, agora eu vou cuidar de mim. A gente não é educado para isso. A gente é educado sempre para cuidar do outro, né? E então, quando chega a hora de falar, eu vou cuidar de mim, assim, como eu estava falando, aconteceu comigo, que eu fui procurar grupos de pessoas de mais de 60 anos e ter essa convivência com pessoas da minha geração para ver como é que estava sendo para elas essas mudanças. E aí que eu tive a ideia do Orgulho 60 a mais, porque eu falei, puxa, a gente tem que ter orgulho da nossa idade, né? Porque eu vi aquelas pessoas todas eram como eu, porque eu achava que eu não me sentia com 60 anos naquele conceito de 60 anos de antigamente, que é uma pessoa que já não vai mais produzir mais nada, que não tem mais função na sociedade. E aí eu percebi, convivendo com outras pessoas, que não sou só eu que não sentia isso, tem muita gente. Então, as pessoas que ainda não procuraram se socializar, buscar grupos, procurar cursos, dessa maneira ela consegue se achar numa coisa que ela gosta de fazer. E como eu falei, no meu caso, eu me senti bem fazendo isso que eu faço agora. Eu tenho um canal no YouTube, eu tenho as redes sociais, eu estou aprendendo, porque eu não sou uma profissional dessa área, eu aprendo todo dia e isso está me motivando. Então, eu acho que cada um acha o seu caminho, basta ir procurar, frequentar outras pessoas, conhecer, e uma hora que acha uma coisa que gosta de fazer, eu acho que isso enriquece e faz com que a pessoa viva essa fase da vida de uma forma melhor. Então você diz que a pessoa acaba decidindo por ambientes que favoreçam a ela se reinventar, isso já é um grande diferencial. Você falou do quanto que ser uma exceção ajuda bastante, isso tem evidência científica, porque pela psicologia humanista a gente percebeu que quando a pessoa ela para de se comparar e de ser sempre se respaldar numa norma, né, numa curva normal estatística, eu tenho que estar dentro do que é padrão, eu tenho que ter filho porque toda mulher tem, eu tenho que fazer tal coisa porque todo mundo faz, eu tenho que tal coisa porque todo mundo faz. Você começa a muito da tua singularidade ir murchando. Então, quando você se vê
como se aceita, né? E se gosta e não vê problema em ser exceção, né? Inclusive das gerações, né? É isso que eu percebo com as mulheres que fazem psicoterapia humanista aqui comigo. Quando elas aceitam essa possibilidade de se reinventar, e muitas vezes a reinvenção passa por ser uma exceção e ir atrás de um jeito de ser que nenhuma mulher da família fez, nenhuma mulher da família abriu aquele caminho. Muitas das mulheres, parceiros aqui de caminhada, se vem quase que abrindo um mato a facão e machado, né? Um novo caminho, uma nova estrada que ninguém criou antes. E aí é que vem a reinvenção, porque muitas se sentem realmente muito mais contentes, não é necessariamente ficando naquela, eu estou inadequada, né? Mas encontrando o próprio caminho de adequação. E não tem como encontrar isso sem pensar em si, como você disse, né? Eu não vejo outro caminho. As pessoas, quando elas olham demais para fora, sem olhar para si, é uma coisa que não acrescenta. Essa relação eu, tu, eu, o outro, ela não se complementa, né? Então, isso que você fala da pessoa pensar em si, e aí também cuidar dos outros, porque me parece que você criando o Orgulho 60 mais, Maria Eugênia, tu também tá cuidando dos outros, não é isso? A minha intenção é inspirar outras pessoas a procurarem um caminho de realização nessa faixa etária, né? Então, por isso que eu apresento no YouTube, eu faço vídeo com pessoas contando as suas trajetórias e como que ela lida com essa fase da vida, e uma pessoa que está assistindo, às vezes, pode se inspirar naquilo. Ah, essa pessoa fez isso, puxa, eu também gostaria de fazer, acho que eu vou tentar fazer. Então, a inspiração muitas vezes vem de exemplos que a gente vê, né? Para mim, pelo menos, foi assim. E isso que você estava falando é bem interessante. Eu ouvi uma frase, não lembro bem se é da Miriam Goldenberg, mas acho que diz assim que a maturidade faz você aceitar a pessoa, conhecer a pessoa que você realmente é e ter a liberdade de você ser a quem você é, né? Porque aí você já não se prende tanto a cumprir papéis e aí você pode ser você mesma, né? Então, acho que isso vem de encontro com o que você falou aí. Muito, muito, porque o papel, queira ou não, ele rouba muito da pessoa, né? Se eu vou me enquadrar aqui no papel de psicóloga, né? Como é que tem que ser uma psicóloga? Muito da Juliana pode se perder aí no meio do caminho, né? E aí os papéis, eles atrapalham muito. E à medida que os anos passam, a gente percebe que as pessoas que realmente descobrem essa potencialidade que tem confiar na própria experiência, elas descobrem o quanto que realmente estava tudo ali e o trabalho é como se fosse uma arte, um trabalho de artista assim que não se preocupa em necessariamente colocar mais gesso na obra de arte, né? Mas é um trabalho assim de dentro para fora. Já estava ali o tempo todo. É uma questão de essência, de encontrar a essência e cada vez mais se descobrir, né? Se descobrindo, consegue se reinventar. Muito show. Essas frases realmente ilustram. É bem interessante. Eu vejo, Maria, tem gente aí que está contribuindo e falando coisas assim, ó, que corrobora. Para mim tá difícil de olhar aqui. Eu, quando tem luz, assim, muita luz no olho, fico meio cegueta aqui. Mas a Cecília falou, a gente precisa ser leve, levar a vida numa boa, né? Acho que essas frases que você falou, Virginia, tem a ver com isso que a Cecília fala, né? Do quanto que a leveza acaba sendo possível. Os papéis dão um certo peso, né? É verdade, tem mesmo. Quando a gente tem que cumprir papéis que não têm a ver com a nossa essência, a gente gasta muita energia e não sobra energia para ser leve, né? Para levar a vida numa boa. Eu estou tentando também ver aqui as perguntas, é um pouco difícil de acompanhar. Parece que o Instagram mudou, né? Ele deixava mais espaço aqui para ler. Aprendendo a envelhecer, disse. Com toda certeza, a troca de experiências é maravilhoso.
Trocas de experiências é maravilhoso. Ah, eu acho que esse canal que você fala assim, você apostou na experiência, né, Maria Eugênia? No quanto que as pessoas, quando elas compartilham experiências de vida, eu vejo também como terapeuta humanista o quanto que amplia o rol de possibilidades de escolha, né? Tem pessoas que elas não sabem o que escolher porque elas só estão com a opção A e B, né? E a partir do momento que passa a acompanhar o Guru 60 Mais, eu vejo pelas gurias que acompanham você, elas acabam falando de novas possibilidades. Vem a opção C, a D, a E. Não que a pessoa tenha que fazer um copiar e colar do que o outro falou, como é que o outro fez, você também fazer. Não tem como. Mas amplia a consciência das escolhas. Isso que eu acho o máximo, né? Porque ninguém vai copiar ninguém, mas eu acho que pode se inspirar, né? A palavra é essa, se inspirar. Inspirar o que que é? Você vê o que a pessoa fez, você vê se você gosta daquilo ou alguma coisa parecida. Ou às vezes não é nem fazer, se inspirar no que a pessoa faz, mas se inspirar na coragem que a pessoa teve de fazer, né? Porque às vezes muito o que prende as pessoas a se lançarem com uma ideia que elas têm ou alguma coisa assim, vem do medo, né? O medo de não dar certo, o medo de se frustrar, o medo de fazer errado. E quando você vê uma pessoa que também não sabia nada, mas conseguiu fazer aquilo que você tem vontade, ou aquilo que ela teve vontade, você fala, puxa, se ela conseguiu... Eu tenho exemplos assim, eu tenho um grupo de amigas e que eu falei que eu fiz curso de repórter, um curso que chama Repórter 60 Mais, é um curso super bacana, papapá. Aí uma amiga falou, ela nunca pensou nisso, nunca tinha feito nenhum curso. E quando eu falei, ela viu eu falar disso, ela quis se inscrever e foi lá e fez. E está adorando o que ela aprendeu. Então, às vezes, dicas que alguma pessoa fala que você pega para você e você vai. E outras, aquilo não serve para você, mas você se inspira na coragem que a pessoa teve de ir lá e fazer, né? Eu acho que isso que é bacana. Isso aí. A Cecília complementa dizendo, se a gente não tentar, não saberá o resultado, né? Exatamente. Não. Tu testou e gostou do resultado, né? Pelo que eu tô sentindo, Maria Eugênia. Eu assim, eu tô aprendendo, por isso que eu falei que é legal, porque eu tô aprendendo muita coisa. Não sei se isso vai me levar a progredir mais do que eu tô fazendo, mas assim, aprendizado e realização. Eu acho legal quando eu consigo conversar com uma pessoa, eu edito o vídeo, eu coloco no YouTube. Eu não sei se vai ter muita audiência, se as pessoas vão gostar. Claro que eu gostaria que as pessoas gostassem. Claro que eu gostaria de ter muito mais seguidores inscritos lá no YouTube do que eu tenho. Mas eu estou fazendo aquilo que eu posso, que eu consigo. E que me dá satisfação, né? Me dá alguma realização. Isso, e o quanto que você falou da coragem, né? A coragem, eu estudei no doutorado como uma das sabedorias que envolve várias forças de caráter, e uma delas é a bravura. Ou seja, não é simplesmente você sair testando o que dá na cabeça. Não, a bravura é aquele tipo de força que te mantém ciente dos ônus, dos bônus, de como que funciona. Você falou que fez cursos, né? Então você ir para fazer um canal no YouTube, por exemplo, e descobrir como é que funciona. Pois é, tem essa história de inscritos, de não inscritos, quais são as regras desse mundo, né? Esse novo jeito de socializar. Então a bravura que compõe a coragem, ela diz muito disso, de você estar ciente dos riscos, dos benefícios, dos sucessos e fracassos, das possíveis metas, do quanto você te avalia em termos de recursos para aquilo, que habilidades você tem, que coisas você acha que pode dar conta, que coisas que você acha que não pode. Então a coragem contempla tudo isso, né? Você vai fazendo automaticamente à medida que você vai experienciando, porque como você disse, se a gente compra aquele mapa, imagina assim que é metaforicamente um mapa, de que ter 60 anos equivaleria àquela imagem, inclusive se usava em placas de trânsito, né? De um idoso ali, né? A coluna curvada e tal.
te vender aquele mapa. Mas se a tua experiência, o que tu experimenta, não tem nada a ver com aquela coluna curvada, você começa a achar que tem alguma coisa ali que precisa desbravar. Como diz a Cecília, se permitir, né? Porque é da necessidade humana a gente aproximar esse mapa da experiência, né? Como assim ter 60, né? Era muito comum em décadas anteriores ser noticiado, no próprio mídia aparecia, né? Uma idosa de 40 anos, não sei o que, né? Acidentou. Nas aulas de gerontologia, quando a gente vê esses anunciados de jornais, a gente tem muito orgulho de ter conquistado tantos anos, inclusive o desafio de mudar o nosso jeito de falar, né? Eu acho que, assim, com 60 não é nem coerente chamar de idosa, porque muitas pessoas não se sentem mesmo idosas. E a própria palavra idosa, ela é do campo nosso, dos pesquisadores. As pessoas que têm mais de 60, que a gente com mais de 60 não gosta de se chamar de idoso. Porque não é essa a palavra, é uma palavra muito técnica, nem afeto tem, né? A questão da palavra. Questionável. A questão da palavra é uma discussão aí, até polêmica, né? Porque tem pessoas que preferem ser chamado de idoso do que velho. Tem pessoas que preferem falar, não tem problema nenhum de falar velho, porque velho é quem está na velhice. É que a palavra velho tem uma carga negativa, porque geralmente quando você fala de coisas, né? Essa coisa é velha, esse sapato é velho, então é para jogar fora. Essa roupa é velha, é para jogar fora. Mas a palavra velho, quando fala de pessoas, se refere a quem está na velhice. Então, muita gente tem essa discussão. Ah, não, a palavra velho não é legal. Ah, não, eu não me importo, pode ser a palavra velho, assim como fala jovem quem está na juventude, fala velho quem está na velhice. Tudo isso eu vejo como supérfluo, sabe? Eu acho que a palavra não me define. O que me define é a minha atitude, a minha maneira de ser. E existe a experiência. A experiência. Agora, tem pessoas agora que estão falando de longevo, né? Para não falar nem velho, nem idoso, fala longevo. Eu até tenho simpatia por isso, eu acho legal. Mas eu não me importo muito, não. Agora, você falou, né, sobre a bravura, a coragem e tudo. Também uma outra coisa que eu li outro dia que eu achei legal, que é assim, que a coragem não é ausência de medo. A coragem é você ir com medo mesmo, entendeu? E você tem justamente porque você tem medo é que você precisa da coragem para te empurrar. Porque senão a gente pensa assim, eu não tenho coragem de fazer isso porque eu tenho medo. Mas com medo mesmo eu faço. Então, por exemplo, se eu puder falar um pouquinho mais da minha experiência. Eu, quando comecei a fazer isso, o canal no YouTube e tudo, eu ainda não me sentia à vontade para aparecer de frente das câmeras. Então, o que eu fazia? E aí? Eu gravava depoimento das pessoas, eu ficava em off fazendo as perguntas, né? E eu editava um depoimento só a pessoa falando. Eu tenho visto vários programas de televisão que são assim, e eu achei que ficava legal. Mas aí veio a pandemia e eu não podia mais ir até as pessoas para gravar. Aí eu comecei a pedir para as pessoas espontaneamente mandar uma gravação para mim. Aí mandaram umas 6 pessoas conseguiram mandar, mas aí eu comecei a ter dificuldade porque tem gente que ou não sabe fazer ou não se sente à vontade de falar sozinha numa gravação, ela gosta de conversar. Aí eu me aventurei a fazer o bate-papo que eu faço agora, que aí eu gravo pelo Zoom, né? Que eu não posso mais, com a pandemia, a gente não pode mais ficar saindo para ir gravar, né? Então eu gravo pelo Zoom a conversa com a pessoa, depois eu edito e coloco. Então tudo isso para mim foi aprendizado, eu estou aprendendo até hoje, porque eu tive que me aventurar, apesar que eu tinha medo, né, de ficar na frente das câmeras e falar, e fui com medo mesmo, né? Então acho que eu tive um pouco de coragem aí. Mas não é fácil logo quer dizer, para mim não foi fácil logo de início. Eu tive que me treinar de fazer as coisas, né? E tô indo, por exemplo, live eu ainda não faço. Por vários motivos, mas um deles é porque eu ainda não sei se eu sei fazer direito, entendeu? Então eu prefiro gravar, editar, e também porque eu gosto de editar, de pôr imagens, então tem essa questão também. Então isso de falar que precisa, para ter coragem, é ausência de medo, não é, você tem que ir com medo mesmo.
Eu costumo dizer, na terapia humanista, a gente usa muito disso, Maria Eugênia. Com quanto de medo você tá? Ah, Ju, eu tô com de 0 a 10, um 5. E o quanto você acredita que com 5 você consegue fazer o canal no YouTube? Não, acho que com 5 dá. Então, bora lá. 5 quilos de medo, né? Então, é essa autoconsciência dos sentimentos e não numa tentativa de eliminar. Sim, tem terapias que se propõe a eliminar. Tantas sessões para eliminar o medo de abrir o YouTube. Mas eu desconfio desse tipo de terapia, porque quem seremos sem medo? Não seremos tão humanos, né? Eu, Então, acho que ele é muito da nossa natureza humana. eu não sei, eu acho até que o medo, vamos supor, você enfrentou, né, aquela situação que te dava medo e com o tempo você vai perdendo aquele medo. Mas o medo está sempre presente em outras situações. Eu acho que a ausência de medo total na vida da gente, não sei se existe, né? Você, como você está dizendo, acho que é meio impossível, né? Faz parte do ser humano mesmo, como você falou. A Cecília disse: o medo preserva a vida. Renata, parabéns, agora você está ótima. Deve ser pela tua coragem, Maria. Aprendendo a envelhecer, disse: parabéns, a vida é repleta de conhecimentos, superação. Parabéns, adorando a live. Eu sou do mestrado em geriatria e odontologia e estou adorando a live. Muito obrigada por compartilhar. Imagina, né? Imagina o quanto que é desafiador para ti poder estar compartilhando isso com outras pessoas, assumindo, né, a sua atitude e as possibilidades, né, diante disso. Mas o que o pessoal que está aqui, o que vai ver essa live depois, Maria Eugênia, pode esperar do Orgulho 60 Mais? Quando eles acessam o canal no YouTube Orgulho 60 Mais, o que você percebe assim que acaba acontecendo com essas maduras que passam a compartilhar, ser inspiração, se inspirar e cada uma no seu momento poder também aparecer do jeito, com os quilos de medo que tem, né? E com medo mesmo. O que tu vê que elas acabam ganhando, se beneficiando? Olha, tem pessoas que se apresentam no canal e também tinham medo de fazer isso, né? E às vezes pela amizade que tem comigo ou por alguém que indicou, ela vai com medo mesmo e aceita fazer a gravação. E depois elas adoram. Ai, que bom que eu fiz, eu adorei, ficou legal. Eu não esperava que eu fosse ser capaz de falar. Então isso já é gratificante para mim. Outras pessoas, ao escutar a história, como eu falei, se inspiram e também têm motivação para fazerem alguma coisa que elas têm planos ou até ainda não tinha planos, mas se inspira naquilo, né? E tem pessoas que também tenho procurado apresentar, pessoas que ainda não têm 60 anos, mas que trabalham com esse público e quer falar de algum trabalho que ela faz, né? Então, tem pessoas que desenvolve cursos para essas pessoas, então ela vai lá e conta, olha, eu tenho uma empresa assim, assim, eu trabalho com pessoas maduras. Então, nesse ponto, eu tento ser educativo, vamos dizer assim, de dar alguma informação educacional. E estou aí tentando parcerias e tentar fazer coisas maiores, mas no momento que eu tenho feito isso, o que eu tenho sentido do público é isso, o retorno que eu tenho, ou a pessoa se gostou muito e acabou sentindo mais à vontade, né, de falar, puxa, eu não esperava que eu fosse ser capaz de falar como eu falei, e as que se inspiram mesmo nisso aí. Ser capaz, né? Isso é muito importante, porque quando a pessoa tem uma autopercepção de si já cristalizada, às vezes por ter ouvido alguém falar dela, você não é capaz de, e aquilo ficou enrijecido, ficou cristalizado quando ela testa, se experimenta, gosta de estar ali no canal contigo, ela também pode questionar esse autoconceito de si, né? O que para nós, comprovadamente, é a prova de autorrealização, quando a pessoa consegue se desprender de certos estereótipos até consigo mesma, né? E eu até acho, Maria Eugênia, a gente conversando aqui,
o quanto que quando a pessoa se desfaz desses estereótipos da idade, ela também reflete isso para os outros, né? Também conseguiu fazer essa conversa da boca para dentro, consegue fazer da boca para fora, como se diz metaforicamente, né? É isso mesmo. Como eu falei, a geração dos meus pais, dos meus avós, envelheceram de uma forma diferente. Mas aquele estereótipo ainda continua. Então, a minha geração, 60, 70, é, já está quebrando isso e mudando. A sua geração já vai envelhecer de uma forma totalmente diferente, assim como a sua juventude está sendo de uma forma diferente. Porque as gerações anteriores prepararam certas coisas para vocês, vamos dizer assim. Não foi uma preparação consciente, mas de alguma forma, a minha geração mudou comportamentos na sociedade que beneficiou a sua geração. E você está fazendo Também coisas, acho. você vai fazer coisas que vai beneficiar as gerações posteriores à sua. Então, com certeza, você vai envelhecer de uma forma diferente do que eu estou envelhecendo, e os seus filhos, ou netos, ou as outras gerações já também vão ter, porque eu acho que a humanidade evolui nesse ponto, né? A gente vê muita coisa negativa na humanidade, ultimamente com todos esses acontecimentos que tem, mas a gente tem que olhar também os lados positivos. Eu acho que a humanidade sempre evolui, tanto você vê a tecnologia hoje, né, quanta coisa propicia, nós estamos podendo conversar aqui, imagine que alguns anos atrás isso era possível, ninguém imaginava. Então, tem coisas que são positivas na evolução da humanidade. E uma delas é o comportamento humano, a maneira de enxergar o envelhecimento, só que isso tem que ser uma coisa, dá trabalho, dá um certo trabalho, Dá dá um muito, certo dá trabalho. muito, muito. E eu vejo, acredito tanto nisso que você falou, Maria Eugênia, que eu acho que a consciência, o jeito das atitudes das pessoas é capaz até sim da gente se adaptar no planeta Terra, se defender de um vírus exterminador que tem sim potencial para exterminar a raça humana. E graças às nossas atitudes, aos nossos comportamentos, a gente pode se defender, a gente pode evoluir. E acho que por isso que a gente conquista cada vez mais anos de vida e com qualidade, principalmente porque considera muito mais as emoções, as atitudes, a pessoa como um todo, né? E Maria Eugênia, tu acredita que já está terminando o nosso tempo? Nossa, passou Eu rápido. queria saber muito. Eu queria saber que mensagem final você deixa para esse povo que está aí acompanhando nós, ó. Tem o Físio, RM, a Cecília, a Renata, Aprendendo a Envelhecer. Quem mais que entrou aqui? O Augusto, Magali, quem mais? Silvia, a Silvia Rezende, Michel, Maria Moreno. Nossa, um povo. Eu nem estava percebendo aqui. Tem que ir bem no cantinho para mexer. Enfim, todo esse pessoal que esteve aí com a gente nesse final de sexta, ou que vai ver depois a nossa live, né? Que mensagem você tem a deixar, Maria? Bom, o que eu posso dizer é por que eu tenho orgulho da minha idade? Eu tenho orgulho da minha idade porque eu já vivi muitas coisas, coisas boas, coisas difíceis. Uma